Bom, pessoal, vamos lá, vamos com o nosso estudo da química orgânica. Agora, vamos ver outras estruturas, mais sobre a nomenclatura, né, nessa nossa revisão, né, sobre a nomenclatura de química orgânica, sobre as estruturas, né, para poder entrarmos em outros temas. Então, vamos, primeiramente, mais uma revisadinha aqui inicialmente, nessa tabela já mencionamos no vídeo anterior, mas se você não viu o vídeo anterior, está vendo agora, então vamos relembrar, que também foi visto em sala de aula e já visto no primeiro vídeo, vamos dar uma relembrada, né? Vamos dar uma relembrada. Para dar um nome, primeiramente, temos que contar, né? Para darmos nome às moléculas orgânicas, primeiramente temos que contar quantos átomos de carbono ela tem, quantos Cs, quantos carbonos ela tem. A partir daí, vamos ver quantas ligações faz e vamos dar o nome. Quando temos um carbono, met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop. Né? Acompanha comigo aqui na tabela, por favor. Né? 4 carbonos, but, 5 carbonos, pent, 6 carbonos, ex, 7 carbonos, hept, 8, oct, 9, non e 10, dec. Repare que até o 5 é da química mesmo, met, et, prop, but, e a partir do sexto, né, quando tem 6 átomos de carbono, é da lógica matemática mesmo. 6, hex, 7, hept, 8, oct, 9, non, 10, dec. Aqui é da ordem matemática mesmo. E aí, 11, né, um dec, 12, dodec, 13, tridec, e assim sucessivamente, tá? Então, a primeira coisa é contar e ver na tabela aqui qual prefixo será usado. E depois ver se a ligação é simples, se é dupla, se é simples, né, um tracinho só, se é dupla, 2 tracinhos, se é tripla, 3. Se for simples, ano, se for dupla, 2 ligações, eno, e se for tripla, com 3, ino. Então, tem ano, eno, ino. Ano com uma, eno 2 e ino 3, tá? Ano, eno. Conta quantos carbonos tem e depois vê se é ano, eno, ino. Se vai ser metano, se vai ser propano, se vai ser penteno, pentino. Enfim, dessa forma que fazemos para dar a nomenclatura, tá? Então, vamos dar uma avançadinha aqui, só para darmos continuidade onde paramos. Aqui, por exemplo, mais um grupo importante também. Por exemplo, a molécula pode ter, por exemplo, aqui, pode ter uma dupla, aqui nesse caso aqui, do X2-eno, do 2-hexeno, tem uma ligação dupla aqui, ó. O que é a ligação dupla? Quando tem esses 2 tracinhos aqui. Quando tiver só um tracinho, se só tivesse um tracinho e não tivesse a dupla, seria ano, né? Seria um hexano, né? Um hexano. Seria um ano, hex e ano, né? Seria um hexano. Quando tem a dupla, por isso que é um hexeno aqui, um 2-hexeno, um hex, porque tem 6 carbonos só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o eno, porque tem uma ligação dupla. A dupla aqui está no carbono 2. Sempre o menor número. Se for carbono, está entre o 2 e o 3. Então, sempre o menor número, carbono 2. A regra do menor número, sempre, memorize isso aí, que vai ser sempre utilizado em química orgânica. Sempre os menores números, tá? Sempre os menores números. Essa é uma regra geral que é utilizada na química orgânica, tá? Então, lembrando aqui, então, a molécula pode ter uma dupla. Mas se tivesse duas duplas, por exemplo, aí seria um dieno, né? Seria um eno, porque ia ter a dupla, e seria de 2. Dieno significa que tem 2 enos, 2 ligações duplas. Seria um dieno.
Em vez de ser um alceno, ia ser um alcadieno, um dieno, tá? Porque duas duplas. E se tivesse três duplas, um trieno, enfim. Dessa forma que classifica, né, dá aqui, esse que é o nome, né, o nome usual, né, o nome formal. Então, por exemplo, aqui, ó, alcadieno. Então, dieno. O eno é porque é a ligação dupla. Vai ter uma ligação dupla, duas ligações, né? Uma embaixo e uma em cima. E o di, porque significa dois. Então, é um eno, ligação dupla. Então, dieno, duas ligações duplas. Duas duplas. Aqui, ó, hidrocarbonetos, que é acíclico, né? Cíclico significa que é fechado, cadeia fechada. Se é acíclico, significa uma cadeia que esse A é de negação, não é uma cadeia fechada. Se não é uma cadeia fechada, é uma cadeia aberta, tá? Aqui, alcadieno é quando tem duas ligações duplas. Aqui tem um exemplo, ó, duas, aqui, uma dupla aqui, ó, uma embaixo e uma em cima, uma dupla, um eno, mais um eno aqui. Se tem duas ligações duplas, dois enos, então dieno. Dieno, tá? Alcadieno. Por isso que tem que dar essa diferenciação aqui. Porque alceno é quando tem apenas uma ligação dupla. Dieno é quando tem duas ligações duplas. E se tivesse três ligações duplas? Trieno. E assim sucessivamente. Ok? Então, vamos ver um exemplozinho aqui logo para ilustrar bem. Aqui, ó. Molécula tem duas duplas. Tem uma dupla aqui entre o carbono 1 e o 2, que tem uma dupla. Tem uma dupla ali entre o carbono 1 e o 2. E tem outra dupla entre o carbono 3 e o 4. Tem duas duplas. Por isso que é um dieno, que vai ser um dieno. Vai ser alguma coisa dieno. Alguma coisa porque nós vamos contar quantos carbonos temos. Então vamos lá, né? Primeira coisa, para dar um nome, a regra geral, contar quantos carbonos tem. Quantos Cs, quantos símbolos do C temos aqui? 1, 2, 3, 4. Então, temos 4 átomos de carbono. Quando é 4, o prefixo é... Vamos buscar aqui. Quando é 4, o prefixo é but. Quando é 4, o prefixo é but, aqui, ó. But, tá? Quando é 4, o prefixo but. E se fosse 3, prop. Né? Se fosse 3, prop. Se fosse 2, et. Sempre é bom usar essa tabelinha, tá? Sempre é bom usar essa tabelinha, que ela vai ser importante para darmos a nomenclatura. Então, alcadieno, né? Vamos lá, continuando. Continuando. Primeira coisa é contar. Contamos aqui, tem 4 átomos de carbono, but, tá? But. Tem a ligação dupla, então o eno, lembra? Quando é um simples é ano, a dupla eno e a tripla ino. Aí é uma ligação dupla, então eno. Então, vai ser but e um eno, né? But e eno. Mas no caso, quantas duplas nós temos? Duas ligações duplas, então dieno. Então, but dieno. Por isso, butadieno, tá? O di, duas ligações duplas. O eno, ligação dupla. E o but, quando temos 4 átomos de carbono, como foi verificado na tabela, tá? E esse 1,3 são as posições que as duplas se encontram. Carbono aqui, ó. Como já falei aqui no comecinho, né? Entre o carbono 1 e 2 tem uma dupla. Por que escolher o 1? Porque é o número menor, sempre regra dos menores números. E 3 e 4. Qual é o menor entre 3 e 4?
3. Por isso que é 1,3 butadieno, ou buta 1,3 dieno. Porque but, 4 carbonos. 1,3 porque tem uma dupla na posição 1 e na posição 3. E dieno porque temos duas duplas. Aqui embaixo tem uma legendinha também, indicando certinho, but, 4 átomos de carbono. Também aqui, 1,3 são as posições das duplas. O di, duas ligações duplas. E o eno porque é um alceno, quando tem duas ligações, uma ligação dupla. Agora, temos que falar também das moléculas fechadas, das moléculas cíclicas. Que quando for fechada, temos que falar prefixo, temos que usar o prefixo ciclo. Por exemplo, ciclo butano, ciclo hexano, ciclo propano. Sempre tem que ter o ciclo para diferenciar as moléculas abertas. Tem que falar que é fechada. Tem que falar é fechada. Então, para falar que é fechada a molécula, para indicar, temos que usar o prefixo ciclo. Que, primeira coisa aqui, vamos ver esse exemplo aqui. Primeira coisa, lá, temos que contar, né? Vamos contar. Quantos carbonos temos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Quando é um carbono, é met, 2. Et, 3. Prop, 4. But, 5. Pente. Então, met é 1. Et, 2. Prop é 3. But, 4. E pente é 5. Então, pente, a ligação é só simples. Podemos ver, então, vai ser um pente mais ano. Quando é simples, só um tracinho é ano. Quando é uma dupla, eno. Quando é uma tripla, com 3, ino. No caso aqui, é uma simples. Então, ano. Então, ciclo. Por que ciclo? Porque é fechada, cadeia fechada, tá? Cadeia fechada. Sempre tem que pôr ciclo. Ciclo é quantos carbonos temos? Acabamos de falar 5. Então, ciclo, pente, e aí a ligação. Temos que ver qual o tipo de ligação. Só um tracinho, então, ligação simples. Ciclo pentano. Ciclo, porque é fechada. Pente, 5 carbonos. E o ano, quando é só um tracinho, só uma ligação simples. Se tivesse uma dupla, aí teria que falar que era ciclo também, ter que falar a quantidade de carbonos e o eno, ou o ino, se fosse uma tripla. Tem um outro exemplo aqui também, quando tem uma dupla, ó, uma ligação dupla, mesma forma. Como é que faz? Conta, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser um pente. Cadê? É fechada? É fechada. Então, ciclo, porque é fechada, pente, que são 5 carbonos. E tem uma dupla. Então, ciclo, quando é só simples, quando é só um traço, pessoal, aqui só um traço como no anterior, aí ciclo pentano. Como tem uma dupla aqui, ó, vai ser um eno. Então, ciclo penteno. Ciclo penteno. Ok? Então, dessa forma que também vamos nomear as moléculas fechadas. E também temos mais moléculas fechadas, que são as moléculas aromáticas, hidrocarbonetos aromáticos, o famoso benzeno. Como é que é o benzeno? Aqui, por exemplo, vamos ver, temos 3 exemplos aqui, né? Temos três tipos de exemplos aqui: naftaleno, antraceno, fenantreno. O que faz uma molécula ser aromática? Primeiro, para ser uma molécula aromática, ela tem que ser, né? Tem que ser cíclica, tem que ser fechada e tem que ter essas 3, aqui, ó, 3 ligações duplas, tá? 3 ligações, um anel aqui, né? Para ser aqui um benzeno, tá? Para ter essa estrutura aqui, deixa eu voltar aqui no outro slide. Aqui, para ter essa estrutura, para ser um benzeno, essa estrutura benzênica central, temos que ter 6 átomos de carbono. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 átomos de carbono. E dentro, 3 ligações duplas conjugadas. O que é 3 ligações duplas conjugadas? Significa que vai ter uma ligação ali, aí vai ter um espaço sem ligação dupla, aí na próxima, ligação dupla de novo, aí na outra, sem ligação dupla, na próxima, outra ligação dupla, e assim, né, dessa forma, tá? Sucessivamente dessa forma. Tem uma ligação dupla, aí uma ligação simples. Uma ligação dupla, aí uma ligação simples, tá? Sempre assim, alternando. Uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Com, né, um sistema fechado com 6 átomos de carbono. Essa é a estrutura central benzênica, do anel benzênico. E aí, ó, pode ter dois anéis benzênicos, né? Pode ter com outras, né, outras formas, tá? Com 3. Então, para ser um composto aromático, tem que ter essa alternância aí, de uma ligação dupla, ligação simples. Uma dupla, uma simples, elas vão estar alternando de posição, por isso que pode ser representado aqui, ó, tem a forma de cima e de baixo. Tem uma diferença, pode ter essa bolinha aqui, porque essas ligações duplas, elas vão estar alternando de posição, que é chamado fenômeno de ressonância. Vão estar alternando de posição dentro do sistema aromático, tá? Então, pessoal, essa foi nossa aula de revisão, finalizando nossa aula de revisão. Continuem assistindo às aulas e vamos dar continuidade com outros temas de química orgânica, as funções orgânicas, álcool, cetona, amina, os ácidos, éster, éter. Vamos ver as funções, reações orgânicas também, adição, substituição. Então, pessoal, finalizamos aqui a nossa aula. Até a próxima. Sigam, né? Me sigam lá. Se inscrevam no YouTube, no meu canal do YouTube. Vão lá e se inscrevam, ativem o sininho. Se inscrevam para acompanhar todas as aulas, todos os materiais que eu postar, que eu divulgar. Sempre quis falar isso. Então, até mais. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos. Fiquem em casa. Até a próxima. Até a próxima, então, pessoal. Tchau.